Ilumina a nossa mente com a luz da Tua eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Anaíde, eu faço parte aqui desse grupo de oração Nossa Senhora da Esperança. Sou solteira, tenho um filho já adulto, de 30 anos, e toda a renovação carismática católica já faz uns 13 anos servindo, né? E sirvo aqui nesse grupo de oração, no Ministério de Oração por Cura e Libertação. E é uma grande bênção, irmãos, vir partilhar com vocês, crescer junto, né? Na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, naquilo que Deus vem falar para nós. Eu estou deixando a máscara aqui, porque senão os óculos não seguram, ele fica caindo. Então, eu deixo aqui. E, irmãos, a palavra, o tema que nós vamos meditar hoje, né, crescer nele, louvo ao Senhor porque Ele é meu Deus. E para a gente meditar nessa palavra, nós vamos lá em Efésios 1, de 3 a 14. Você já pode abrir aí a sua palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O título dessa passagem é Hino de Louvor à Providência de Deus. Ela é um pouco longa, mas é maravilhosa, vale a pena. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo, nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança. Enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Irmãos, meditando nessa palavra, diante do Santíssimo, o Senhor falava ao meu coração que Ele nos quis. O Senhor nos quis, nos desejou desde o princípio. Desde o princípio nós somos planos de Deus. Em Jesus recebemos toda sorte de bênçãos. Nós fomos adotados, fomos
acrescidos aos filhos. A Jesus nos juntamos nós também como filhos. Você não foi feito de qualquer jeito, você foi planejado. Os pais, eu refletia nisso, irmãos, enquanto pensava que nós fomos planejados, nós somos filhos planejados de Deus. Muitas vezes os pais não desejaram seus filhos. Talvez até algum de nós aqui talvez tenha vindo numa hora não planejada por nossos pais, né? Talvez alguns de nós, a gente não sabe. Mas às vezes alguns de nossos pais não tenha desejado que a gente viesse, pelo menos naquele momento. Mas Deus sim, Ele planejou, porque a palavra dele diz que desde sempre o Senhor pensou em nós. Nós fomos planejados desde... Bendito seja, essa passagem ela já começa inclusive com um louvor. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou. O Senhor nos desejou, o Senhor nos enviou e o Senhor nos abençoou. E pensando nisso, que talvez nossos pais não nos tenham desejado, talvez muitos de nós, por isso, desenvolvemos uma certa dificuldade de relacionamento com o nosso Deus Pai. Né? Eu tenho visto muitas pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar com Deus Pai, porque não teve um bom relacionamento com seu Pai, porque não teve intimidade com seu Pai, porque não teve essa abertura, né, com o seu Pai. Mas Deus nos amou e demonstrou isso em toda a trajetória da nossa vida, da nossa história. Deus nos demonstra esse amor. Eu não lembro agora a passagem, mas no Velho Testamento, em que diz que Deus, num determinado momento, depois de Caim ter matado Abel, Deus contemplou o homem e ele se entristeceu e se arrependeu. E aí eu fiquei triste com aquela passagem, muito triste mesmo. Falei, poxa, Deus se arrependeu, né? E aquilo amargurou meu coração e eu fiquei triste, chorei. Falei, poxa, Deus se arrependeu de nos ter criado. Mas aí depois, Deus mesmo foi trazendo ao meu coração que Ele o tempo todo, Ele passou por essa trajetória, né? Com Moisés, em algum momento ele se aborreceu também com aquele povo, né? Que era um povo de cabeça dura, mas ele sempre voltava atrás. Ele sempre voltava atrás, e cada vez que Deus voltava atrás, naquele sentimento, ele demonstrava ainda mais amor por essa criação dele. E basta a gente lembrar que Deus, na prova maior que Ele podia nos dar, Ele enviou Seu Filho, que essa passagem nos fala o tempo todo. E tudo em Cristo, né? Em Cristo nós fomos predestinados. Em Cristo, vamos voltar aqui, que Ele diz assim: e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nesse Filho e pelo seu sangue fomos redimidos, né? Temos a redenção, para realizá-lo na plenitude dos tempos, para reunir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. E essa passagem, irmãos, como eu disse, ela começa com um louvor. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E lá no versículo, parte do 13 e o final 14, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Nós fomos criados para o louvor, nós fomos criados perfeitos. Quando ainda no céu, nós
sem a mancha do pecado original, Deus nos fez perfeitos para a glória dele. E aí, irmãos, que esse tema, né, dessa pregação é louvo ao Senhor porque Ele é meu Deus. E aí eu fiquei pensando que a gente, nessa dificuldade às vezes de louvar a Deus, talvez nós tenhamos também um pouco de dificuldade de saber a diferença entre agradecer em ações de graças e o louvor. E eu trouxe isso para que a gente saiba exatamente qual é essa diferença e a gente possa crescer, saber como louvar a Deus, como crescer nesse louvor. Agradecer é quando a gente agradece por algo que a gente recebeu, né? A ação de graças é quando você dá um passo a mais. É como um exemplo simples, a ação de graças é quando alguém faz algo para você e você fica tão feliz que você quer fazer algo, você quer retribuir à altura. Aí você faz uma festa para essa pessoa. É mais ou menos isso, a ação de graças, né? Ela é o que você demonstra a mais a Deus. Você rende graças a Ele por algo que Ele fez. Ela está enraizada na gratidão, né? Que se tem a Deus pelas coisas que Ele nos concedeu. Essa é a ação de graça, é buscar compensar à altura aquilo que recebeu. No Salmo 115, tem até uma música, né, diz assim: mas que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. A nossa maior ação de graças é o cálice de Jesus. E o louvor, o Catecismo da Igreja Católica 2639 diz que o louvor não vem da gratidão, mas da percepção de quem Deus realmente é. É a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. E os salmos, irmãos, os salmos de louvor, se você olhar, observar na Bíblia, todos eles discorrem em elogiar a Deus, em dizer as coisas que Deus faz, as maravilhas de Deus. Então o elogio, nem sempre a gente está falando diretamente com Deus, mas às vezes dizendo das maravilhas dele, às vezes para alguém, ou conosco mesmo, né? Tem um salmo que diz, o Salmo 138, por exemplo, ele diz: sede bendito, Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Ele está louvando a Deus e dizendo para Deus. Mas já no Salmo 102, ele louva a Deus nesse salmo, dizendo à alma dele: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga seu santo nome. Então, existem várias formas, né, da gente louvar a Deus. O Vinícius Simões, que é o coordenador da renovação, ele tem um livro que é Eu vos constituí sentinela na casa de Israel. E ele diz assim: o louvor desarma o inimigo, pois reconhece que Deus é todo-poderoso. Proclama ao mundo espiritual que Deus é vitorioso sobre todas as situações e que é o Senhor diante do qual todo joelho se dobra. E assim, irmãos, nesse pensamento, né, de louvar ao Senhor, eu gostaria que você pegasse o Salmo 144. Salmo 144. Ele é um pouquinho grande, mas dá tempo, a gente vai ler esse salmo juntos. Eu gostaria que a gente lesse esse salmo todos juntos, que a gente erguesse esse mesmo louvor de Davi a Deus com os nossos lábios, que a gente elogiasse a Deus.
Vamos? Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia vos bendirei e louvarei o vosso nome eternamente. Grande é o Senhor e sumamente louvável. Insondável é a sua grandeza. Cada geração apregoa à outra as vossas obras e proclama o vosso poder. Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Anunciam o formidável poder de vossas obras e narram a vossa grandeza. Proclamam o louvor de vossa bondade imensa e aclamam a vossa justiça. O Senhor é clemente e compassivo, longânime e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder, para darem a conhecer aos homens a vossa força e a glória do vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno, e vosso império subsiste em todas as gerações. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo o que faz. O Senhor sustém os que vacilam e soerguem os abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e a seu tempo vós os alimentais. Basta abrirdes as mãos para saciardes com benevolência todos os viventes. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo o que faz. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os salvará. O Senhor vela por aqueles que o amam, mas exterminará todos os maus. Que minha boca proclame o louvor ao Senhor, e que todo ser vivo bendiga eternamente o seu nome. E assim, irmãos, eu deixei um tempo maior. Não vou alongar muito na pregação, para que a gente possa orar, exercitar esse louvor. No louvor, irmãos, quando nós louvamos a Deus, nós desarmamos o coração de Deus em relação a nós. Não há nada em nós, não há pecado, não há nenhum obstáculo quando nós louvamos a Deus. Todas essas amarras, todas essas prisões que nós, muitas vezes, somos nós mesmos que plantamos em nós, em nosso coração, a que essa graça de Deus nos alcance. Então, muitas vezes, esses obstáculos é que impede. Nós achamos que Deus não vai nos escutar, que nós temos talvez um pecado, algo que nos impeça que a graça de Deus nos alcance. Mas não é verdade. Se meditarmos nessa passagem que nós acabamos de ler, nós podemos ver que Deus nos ama, que Deus nos planejou com muita antecedência, pensou e nos amou. E Ele é digno de todo o nosso louvor. E é o louvor que estabelece essa intimidade maior com Deus. Se nós queremos ter intimidade com Deus, aprendamos a louvar o Senhor. Aprendamos, e isso é como exercício, irmãos. É um exercício que a gente faz, de louvar o Senhor. E eu queria, antes da gente orar, contar um testemunho para vocês. Eu comecei muitos anos atrás, acho que tem mais de 20 anos que eu faço isso. Eu escolhi 3 salmos de louvor. Eu rezava vários, mas eu escolhi 3 salmos. E eu fiz um propósito de rezar, ficar aqui, né? E de rezar 33 versículos de louvor a Deus. Por quê?
33 versículos em louvor a Deus pela vida de Jesus, por Ele ter enviado o Filho dele, por Ele ter pisado nesse mundo, né? Por Ele ter saído da glória dele e se feito humano por nós. E eu fiz isso sem pretensão nenhuma. Em minha Bíblia, todas as passagens de louvor que eu encontro, elas estão marcadas, porque eu amo louvar a Deus. E eu estava passando uma situação muito difícil nessa época, muito difícil mesmo, financeira. Eu passei por uma perseguição no meu trabalho, e assédio, e o meu chefe me demitiu e não pagou minha rescisão. E falou que se eu quisesse receber, que eu fosse para a justiça. Então eu fiquei desempregada, sem salário, fiquei numa situação muito difícil. E aí, irmãos, eu comecei a fazer um trabalho temporário, num determinado lugar, e era eu que abria e fechava, e era na parte da manhã, mas era uma coisa muito, assim, temporária mesmo, não tinha nada muito certo. E já tinha uns meses, eu creio que eu estava fazendo esse louvor, e eu fazia todos os dias, e faço até hoje, até decorei e faço agora sem precisar ler na Bíblia. E eu estava nesse trabalho, e num determinado horário, eu olhei no relógio, eu falei, nossa, já passou da hora de eu ir embora, né? Eu precisava ir para casa naquele horário por causa da escola do meu filho. E aí eu fechei tudo rapidamente e fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, ainda falta mais de 1 hora para eu sair do trabalho, o que eu estou fazendo? Como é que eu pude olhar a hora errada? E nisso que eu estou preocupadíssima com isso, o telefone tocou. E era um senhor muito amigo, me ligando, Anaíde, onde é que você estava? Que eu te procurei a manhã inteira, tem um trabalho para você, um negócio muito bom, e você precisa ir agora. Irmãos, naquele momento, eu não estava pensando nisso, mas naquele momento, eu me lembrei que era o louvor, que Deus, por causa daquele louvor, Deus estava me alcançando com uma graça, que eu não tinha pedido aquilo ainda para Deus, eu ainda estava lutando para receber o que eu tinha direito. Então, o Senhor nos atende no louvor. Se quer receber muitas graças, louve o Senhor. Se quer ter intimidade com o Senhor, louve o Senhor. Então, irmãos, eu peço que vocês agora, se vocês creem firmemente nesse amor de Deus, e mesmo que você ainda tenha um pouco de dificuldade de acolher todo esse amor que o Senhor tem por ti, por mim, por nós, coloque a mão no seu coração. E eu sempre digo que quando a gente coloca a mão no nosso coração, fecha os nossos olhos, a gente está estabelecendo uma intimidade maior com Deus. E a gente está dizendo, Senhor, eu vou te apresentar o que eu tenho de mais sagrado. Eu vou te apresentar o que eu tenho de mais profundo no meu coração. Então, irmãos, com a sua mão no seu coração, vá dizendo ao Senhor. Vá dizendo ao Senhor, se você tem dificuldades de louvá-lo, vá dizendo isso a Ele. Nós precisamos ser diretos com Deus, falar diretamente a Ele aquilo que nós trazemos no nosso coração. Senhor, eu nunca consegui te louvar por isso, por isso e por isso, mas vá dizendo ao Senhor. Mas eu vou dirigir a minha oração agora, pedindo ao Senhor que visite os nossos corações. Talvez em nosso coração tenha se juntado durante muito tempo, por falta dessa intimidade, por causa das tristezas, por causa das nossas angústias, das nossas queixas, por causa das coisas do mundo que foram se colocando sobre o nosso coração, foram criando-se camadas e camadas de muitas coisas, irmãos. E eu quero pedir agora ao Senhor, Senhor, vem agora sobre a nossa realidade, Senhor, sobre aquilo que nós te apresentamos agora.
Retira, Senhor, com vossa mão de Pai, todas essas camadas que foram sendo colocadas no nosso coração e que foram impedindo, Senhor, que aquele primeiro amor que o Senhor plantou em nosso coração, que aquele primeiro amor que o Senhor plantou em nosso coração, que o Senhor nos fez para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Vem agora, Senhor, vem curar o nosso coração, vem, Senhor, e tira todas essas camadas, todas essas capas grossas que foram sendo colocadas, Senhor, vai tirando agora com a sua mão de Pai e acolhe-nos, Senhor, abraça-nos agora e cura todas as nossas feridas, todas as nossas chagas. Sara, Senhor, o mais profundo de nós, Senhor, lá onde estão enraizadas todas aquelas coisas, Senhor, que me impede de ficar bem próximo de Ti, Senhor, de Te louvar por tantas coisas das quais o Senhor é digno, de Te louvar pelas coisas que vejo. Senhor, eu Te louvo pelo dia que amanheceu, por esse dia que o Senhor fez. Hoje a tela do céu, Senhor, que o Senhor fez está diferente de ontem, de agora há pouco. E eu Te louvo, porque são motivos que o Senhor me dá para que eu contemple a Sua obra e para que nelas eu possa admirar o Senhor. Há muitos irmãos separados que abraçam as árvores, bendizem as árvores, mas não bendizem o Criador delas. Que bênção, Senhor, que o Senhor fez essa árvore. Senhor, eu posso Te ver nela. Que homem poderia, Senhor, ainda que o mais inteligente de todos os que já existiram, pudesse fazer uma só folhinha dessa árvore? Senhor, eu Te louvo, porque em mim o Senhor colocou corpo, alma e espírito. Eu sou o Seu pequeno universo, Senhor, matéria e espírito. E eu Te louvo, Senhor. Eu Te louvo por esse primeiro amor que o Senhor plantou em meu coração, Senhor. Eu Te louvo por ter planejado a minha vinda, Senhor, por ter me amado, por ter mandado o Teu Filho. Quando nós nos separamos de Ti, Senhor, pelo pecado, o Senhor nos enviou Seu Filho, o Seu único Filho. Senhor, eu Te louvo. Eu Te louvo, Senhor, por cada dia que o Seu Filho pisou nessa terra. Eu Te louvo por cada batida do coração dele como humano aqui nessa terra. Por amor a mim, eu Te louvo, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, no mais profundo do meu coração. Que cada batida do meu coração seja um hino de louvor a Vós, Senhor, porque sois digno dele. Vai fazendo dessa canção a sua oração. Vai aumentando a sua intimidade com Deus. Vai dizendo a Ele: meu corpo